Bom dia, eu já iniciei a gravação, falta um minutinho só para dar o horário, aí assim a gente não perde é, nada do início da aula, tá bom? Bom, gente, então, de novo, bom dia, agora sim, 10h15, tá? Eu vou iniciar a aula, o pessoal tem autorização para entrar, então, ou não estão presentes por algum problema de internet, ou porque optaram por não assistir a aula hoje, mas hoje é mais um dia normal de aula para gente. Nós vamos começar o capítulo 6, que fala sobre logaritmos e funções logarítmicas. Essa é uma parte onde normalmente os alunos têm mais dificuldade, então, assim, é muito bom que vocês possam, de fato, assistir a aula, tá bom? Eu não lembro a página, estou só pegando o livro aqui, eu falo a página para vocês, só um minutinho que eu já falo qual é a página, quem quiser acompanhar pelo livro, só um minutinho que eu estou só abrindo o livro aqui. Como eu falei, é capítulo 6 na página, a partir da página 176, tá bom? Então, eu vou até escrever aqui, ó. Nós vamos começar. Nós vamos começar o capítulo 6. Então, a página é 176. O capítulo fala primeiro sobre logaritmos, explica o que é um logaritmo, logaritmo, logaritmos, e depois a gente fala sobre funções logarítmicas. A ideia agora é falar, explicar o que é um logaritmo, ok? Como que se calcula logaritmo, tentar falar sobre as propriedades de logaritmos, para depois a gente falar sobre as funções, tá bom? Essa parte da função vai ficar somente para o ano que vem. Provavelmente algumas propriedades de logaritmo pode ser também que fique para a gente falar no ano que vem. E estão me ouvindo? Ok, então pode ser que algumas dessas propriedades também fiquem para a gente falar no ano que vem. Eu vou pedir para vocês se atentarem, ficarem espertos, estudarem, não deixar acumular, tá bom? A gente já tem o período de prova de funções exponenciais aberta, mas assim, a gente continua o conteúdo e essa, por experiência que eu tenho, é uma parte onde os alunos costumam ter um pouco mais de dificuldade, tá bom? Então, como eu falei, vamos começar falando sobre logaritmos. O que é um logaritmo, tá bom? A definição de logaritmo. Então, tem muito a ver com o que a gente falou no capítulo anterior sobre funções exponenciais. A gente vai ver que um está bem relacionado com o outro, mas formalmente. Então, sejam A e B números reais positivos, e B diferente de um, ok? Então, A e B são números positivos e o B não é um. Chama-se logaritmo de A na base B, eu pôr aqui destacado, logaritmo de A na base. Então, por isso que a gente está chamando o B de B, tá bom? B de base na base B. O expoente x
tal que vale o seguinte, b elevado a x seja a, tá bom? Em símbolos, como é que a gente escreve o logaritmo em símbolo matemático? Em símbolo é o seguinte, a gente diz que o logaritmo de a na base b é um número x se e somente se vale essa relação, b elevado a x por a. Antes de passar alguns exemplos, eu só vou destacar algumas nomenclaturas aqui para a gente, tá bom? Então, nomenclaturas. Como eu falei, B é base, né? Mas tá bom aqui, ó. Nessa expressãozinha aqui, quando a gente escreve assim, então, o logaritmo de A na base B é X, algumas coisas recebem nomes especiais. Primeiro, o A nós chamamos de logaritmando, tá bom? O A é denominado logaritmando. O B é a base do logaritmo. E esse valor x que a gente está procurando, ou que possa ser informado, é o que a gente chama logaritmo de a na base b, tá bom? Então, o x é o que a gente chama de logaritmo de a na base b. Exemplos simples aqui, então, exemplos. Deixa eu reforçar, não custa reforçar, ó, a e b são números reais, positivos, tá bom? E diferente de zero. O b também diferente de um, tá bom? Então, isso aqui significa que A e B são ambos positivos, A e B são diferentes de zero, e o B também diferente de 1. Ok? Então, exemplo, sei lá, exemplo A. Exemplo, vamos começar com um exemplo simples. Ó. Logaritmo de 4 na base 2. Isto é 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4. Pois 2 ao quadrado é 4. Outro exemplo simples, então, exemplo B. Logaritmo de 27 na base 3 é quanto? É 3. Por quê? 3 ao cubo é 27. Outro exemplo aqui, sei lá. Logaritmo de 1 na base 4. Alguém sabe me dizer quanto que é o logaritmo de 1 na base 4? É zero. Por quê? 4 elevado a zero é 1. Ok? Então, alguns exemplos simples. Nem sempre precisa. Quer ver? Vamos para um outro exemplo aqui. Ó. Logaritmo de 1 sobre 25 na base 5. Isso é quanto? Ó, isso aqui é menos 2. Depois a gente vai aprender como que calcula. Estou dando só alguns exemplos primeiro, tá bom? Pois 5 elevado a menos 2, 5 elevado a menos 2 é 1 sobre 5 ao quadrado, e 5 ao quadrado é 25, então dá 1 sobre 25, que é o que estava aqui inicialmente, ok? Então, o logaritmo é a potência que a gente procura, a quem a gente tem que elevar a base para dar o logaritmando, tá bom? Então, sempre pensa assim, eu gosto de pôr essa setinha, que é um jeito legal da gente lembrar. Ó. Logaritmo de A na base B é x, se B elevado a x coincidir com A, tá bom? Algumas observações importantes, tá bom? Uma convenção é que quando o logaritmo é decimal, o logaritmo é na base 10, a gente não precisa escrever a base, tá bom? Então, assim, deixa eu pôr só observação. Observação. É, então, logaritmo na base
10, também chamado de logaritmo decimal, tá bom? Quando a base é 10, a gente simplesmente escreve assim, ó, logaritmo de A, tá bom? Isso, logaritmo de A, significa logaritmo de A na base 10, ok? Então, sei lá, exemplo. Quanto é o logaritmo de 100? Logaritmo de 100, o que ele está pedindo para você calcular, na verdade, é o logaritmo de 100 na base 10. E isso precisa ser 2. Por quê? 10 ao quadrado é 100. Ok? Então, sei lá, observação 1. Observação 2, gente, pode ser que em algum momento da vida vocês se deparem com o logaritmo natural. Como a gente tem feito um curso mais rápido, só de 45 minutos, eu não falei, eu não falei na função exponencial de e elevado a x. Então, assim, só aproveitando essa observação, e é conhecido como número de Euler. Esse aqui é conhecido como número de Euler. Aqui é um U. Deixa eu escrever melhorzinho. Euler. Escreve Euler, mas fala Euler. Número de Euler. Esse cara aqui é um número irracional. Eu preparei um material uma vez que eu estava dando um curso para os alunos para o Enem. Eu vou deixar para vocês. A gente explica como que é construído esse número. Eu não vou fazer isso aqui agora, não. Mas ele vale aproximadamente 2,71 alguma coisa, ok? Esse é o logaritmo natural, assim, é onde surgiu de fato os logaritmos para gente. Quando você vê escrito assim, ó, ln de A, significa logaritmo de A na base E, tá bom? Às vezes é muito comum em exercícios do Enem que envolve química, tá bom? Ou física, mas esse é só uma nomenclatura. Eu vou evitar falar porque, como eu disse para vocês, eu não falei lá atrás em funções exponenciais, tá bom? Mas o comportamento do gráfico da função é tudo parecido, só que vai vir só escrito ln de A, tá bom? Esse logaritmo de A na base E. Se alguém tiver uma calculadora científica, vocês vão ver que tem, ou aparece de amarelo ou de rosa, esse númerozinho E, e depois eu até mostro, a gente pode construir ele como uma soma infinita de frações, de determinadas frações e obter esse número E, tá bom? Se eu não me engano, vou falar aqui agora de cabeça, ele é mais ou menos escrito como assim, 1 mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais etc, ok? Isso aqui infinitamente. Também aí é mais bonito escrever assim, o somatório de 1 sobre n fatorial, com n de 0 ao infinito, tá bom? O fatorial, então, gente, vocês vão ver o ano que vem, só fazer um comentário, o que é esse símbolo fatorial, tá bom? N fatorial é um símbolo para quando você quer multiplicar de n para baixo até chegar em 1. N é um número natural. Então, por exemplo, se eu escrevo 3 fatorial, é 3 vezes 2 vezes 1. É o número 6, tá bom? 5 fatorial, então é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse aqui dá 120, tá bom? E aí uma observação da observação é que é padrão, 0 fatorial é definido como 1 e 1 fatorial também é 1. Eu até tenho um videozinho no meu canal que eu explico por que 0 fatorial é 1. Mas, bom, tudo isso aqui é esse. Eu quero que a gente se concentre nos logaritmos, tá bom? Então, esse logaritmo natural eu não poderia deixar de falar, mas a gente não vai trabalhar com eles nesse momento. Vou passar uma reguinha aqui só para dividir a tela. E aí agora eu quero então apresentar algumas propriedades que nos permite calcular logaritmo de maneira mais fácil, tá bom? Estão me ouvindo aí?
Ok, obrigado, Muriel. Eu tive que voltar aqui na telinha para ver. Hoje nós estamos só em 15 alunos. Propriedade dos logaritmos. Então, a gente apresentou o que é logaritmo, a ideia de como calcular, e agora a gente passar algumas propriedades que são imediatas de quando a gente aprende definição. Então, aqui para baixo, quando a gente for escrever, ó, então, A é sempre um número positivo, B é sempre positivo e diferente de 1, ok? Logaritmando e base. Então, quais são as propriedades? A primeira dessas propriedades que eu vou listar para vocês é o seguinte: o logaritmo de B na base B é sempre 1. E por quê? Porque B elevado a 1 é B. Ok? É uma propriedade imediata, tá bom? Pode parecer bobeira, mas é simples. Então, exemplo. Toda vez que você vai calcular um logaritmo de 2 na base 2, isto é 1. Ok? Por quê? Porque 2 elevado a 1 é 2. Uma segunda propriedade. Logaritmo de 1 em qualquer base é zero. A gente calculou aqui, ó, no exemplo, logaritmo de 1 na base 4, mas se fosse uma outra base 5, 6, não importa, né? Desde que não fosse zero, porque zero elevado a zero é indeterminado, mas qualquer outro número elevado a zero é 1, tá? Então, logaritmo de 1 na base B é zero, pois B elevado a zero é 1. Eu fiz o exemplo de 1 na base 4, tá bom? Terceira propriedade. Logaritmo de b elevado a um certo expoente x na base b é x. Por quê? Porque b elevado a x é igual a b elevado a x. Exemplo. Olha só, então, exemplo. Quanto que é o logaritmo? É que às vezes aparece disfarçado, tá bom? De 1024 na base 2. Eles falam assim, eu não sei, né, professor? Como é que eu vou usar essa propriedade daqui? Se a gente pega 1024 e fatora, você divide por 2 dá 512, por 2 dá 256, por 2, 128, por 2, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Se a gente contar a quantidade de 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso é 2 elevado a décimo. Então, o logaritmo de 1024 é, na verdade, o logaritmo de 2 elevado a 10 na base 2. Por essa propriedade, ele é 10, ok? É só tombar aqui, tá bom? É, Então, eu vou apagar essa fatoração do 1024, que é feio, tá bom? Fica aqui, ainda atrapalha a página, tá bom? Mas é só lembrar que 1024 é 2 a décimo. Então, exemplo, propriedade 3, propriedade 4. A quarta propriedade, ela diz o seguinte: se você quer fazer logaritmo de a elevado a y numa base b, você pode simplesmente pegar esse y e passar multiplicando. Logaritmo de a, y vezes logaritmo de a na base b. Ok? É, é simples, até simples explicar essa propriedade, mas eu vou deixar nesse momento assim, só como um título de informação. Vou usar ela para a gente resolver um probleminha simples. Olha só. Imagine que logaritmo de 2 na base 3, eu digo para você que é um númerozinho A, ok? Vocês vão ver que isso é muito comum em logaritmo. Aí tem assim, ó, calcule, opa, faltou, calcule logaritmo de 1024 na base 3 em função de A. Como é que eu vou resolver isso? Então, eu vou só lembrar o seguinte, a gente tem essa informação, logaritmo de 2 na base 3 vale A, e aí, para a gente calcular o logaritmo de 1024, eu botei 1024 de propósito, que a gente usou no exemplo anterior, eu vou lembrar que logaritmo de 24 é logaritmo de 2 elevado a 10.
E aí a gente pode usar, então, esta propriedade. Esse 10, ele passa multiplicando. Então, eu vou ficar com 10 vezes o logaritmo de 2 na base 3. A informação do exercício para a gente é que isso aqui vale A. Então, dá 10A. Ok? Então, é um exemplo de como usar essa propriedade. Uma propriedade adicional extra que eu vou pôr, o livro não põe para vocês, é o seguinte, a gente usa ela, é bem interessante, um espelho dessa propriedade aqui. Você tem assim, logaritmo de A na base B elevado a um expoente t. Quando esse y estava aqui em cima, ele passou multiplicando. Esse t ele vem para cá dividindo. Fica 1 sobre t vezes o logaritmo de A na base B. Como que eu posso usar essa propriedade para resolver um exercício, por exemplo? Então, de novo, um exemplo. Vou até me espelhar no exemplo anterior. Olha só. Supondo que o logaritmo de 2 na base 3 seja um valor A, calcule em função de A o logaritmo 1024. Olha só, então vamos pensar uma potência de 3. 3 ao quadrado é 9, 3 ao cubo 27, 3 à quarta é 81. Então pronto, 3 à quarta é 81. Então calcule isso, né? Se você não parece ter relação de uma coisa com a outra, né? Então, o que a gente vai fazer é usar as propriedades separadamente, né? Então, assim, a gente quer calcular o logaritmo de 1024 na base 81. Então, eu vou começar de trás para frente. Eu vou lembrar para vocês que a gente escolheu 81 como 3 à quarta, né? Por essa propriedade que a gente listou aqui agora, eu estou até grifando, esse 4, eu posso tirar ele para cá. Então, eu deixo 1 quarto de logaritmo de 1024 na base 3. Olha que legal, o logaritmo de 1024 na base 3, a gente calculou no exemplo anterior. O logaritmo de 1024 na base 3 dá 10A. Mas tudo bem, vamos supor que você não lembrasse que fosse 10A. Então você ia fazer 1 quarto vezes logaritmo 1024, aí você fatora 2 elevado a 10, na base 3, passa multiplicando, então você ficar com 1 quarto vezes 10 vezes logaritmo de 2 na base 3. A informação do exercício, esse pedacinho vale A, então chegaria nos 10A, certo? Só que fica 10A dividido por 4. Aí você pode simplificar, né? Porque 10 e 4 dá para simplificar. 5A sobre 2. Resolvido também o problema, tá bom? Gravem bem essa propriedade aqui, que ela não costuma vir nos livros, tá bom? Mas é igualmente válida, dá para provar bem simplesinho, se alguém quiser depois ver o motivo, tá? A última propriedade, essa sim o livro apresenta para vocês, então vou voltar aqui, ó, exemplo, propriedade 5, vou vir aqui do lado, aqui, propriedade 6. A sexta propriedade é a seguinte: se você faz b elevado ao logaritmo de a na base b, isto dá o próprio a, tá bom? De novo, também é simples justificar porque isso vale, mas a ideia para vocês lembrarem é como se você pudesse cortar o b aqui, sobra só o a lá, tá bom? Exemplo, então. Exemplo. Se eu faço para vocês, calculem quanto é 3 elevado ao logaritmo de 729 na base 3. Ok? Então, isso aqui ia dar 729. Só como se pudesse cortar o 3, cai o A aqui. Perguntas? Então, deixa eu passar, eu vou passar agora uma listinha de exemplos para vocês, para a gente aplicar essas propriedades, tá bom? E resolver mais alguns exemplos para poder treinar as propriedades que a gente acabou de ver. Então, exemplos. E tem A. Então, sim, esse exemplo aqui é calcule os logaritmos, tá bom? Item A. Calcule o logaritmo de 625 na base 125. Então, como que eu posso fazer isso? Olha,
a ideia é tentar reduzir todos a uma mesma base, porque a gente só sabe mexer em coisas que tenham a mesma base, né? Pode ver, essas propriedades são legais quando a gente tem a mesma base. Essa aqui é uma propriedade que a gente vai usar bastante, essa propriedade 3, tá bom? E a gente pode casar 3 com a 4 e a 5 que eu passei aqui para vocês, tá? Mas então, se eu pego 625 e fatoro, divide por 5, dá 125. Por 5 dá 25. 5 deu 5, deu 1. Então é 5 a quarta. Então o logaritmo de 625 é o logaritmo de 5 a quarta. E olha só, 125 apareceu aqui para trás, né? 5 ao cubo. Se a gente usa a primeira propriedade que diz que a gente pode dar o tombo, né, passar multiplicando, fica 4 vezes logaritmo de 5 na base 5 ao cubo. Opa, este 5 ao cubo está aqui embaixo. A propriedade que eu mostrei para vocês passa dividindo, certo? Então fica 4 terços vezes logaritmo de 5 na base 5. Opa, olha só, vamos usar essa propriedade só para lembrar. Logaritmo de b na base b é 1. Então, logaritmo de 5 na base 5 é 1. 4 terços vezes 1, 4 terços. Então, eu não sei se vocês estão lembrados, mas assim, a gente tinha calculado lá, só para vocês lembrarem, eu até, quando eu fui digitar, digitei errado na calculadora aqui, mas era o seguinte, lá tinha assim para vocês, para a gente resolver essa inequação, né? 125 elevado a x igual a 625, né? E aí a gente fatorou e descobriu que o x era 4 terços. É isso que a gente está falando. O expoente que a gente tem que levar a 125 para dar 625 é o número 4 terços, tá bom? Então, por isso que esse logaritmo deu 4 terços, né? Então, só para deixar claro, o logaritmo de 625 na base de 125 é 4 terços, pois, né, 125 elevado a 4 terços é 625. Não é uma coisa fácil de fazer na mão, né? Ok? Mas, até porque é uma dízima periódica, né? O que seria levar, né, 4 terços? Se a gente usasse algumas propriedades de raiz, a gente ia ver que dava para sair mais simplesinho, mas mesmo assim, olhando de cara, não parece ser uma coisa simples, né? Exemplo B. Logaritmo de 1 sobre 243 na base 81. E agora? Agora lascou de vez, né? Então, entenda, vamos supor, eu não sei quem é isso, eu quero saber qual o expoente x que eu tenho que elevar a 81, né? Para dar 243, não, perdão, para dar 1 sobre 243. Então, a gente pode resolver de duas maneiras, tá? Uma é resolver esta equação exponencial. Estão vendo que tem um link muito grande entre o capítulo anterior, equação exponencial e logaritmos, essas coisas, tá bom? Então, assim, uma sugestão para você depois treinar até como que você resolveria aqui, para treinar, inclusive, para sua prova. Eu vou tentar usar as propriedades de logaritmo direto, tá bom? O número que apareceu para a gente é 243 aqui. Então, se a gente pegar esse 243 para fatorar, dá para dividir por 3, né? Porque a soma dá 6, 9 é divisível por 3. Isso dá 81. 3 dá 27, 3 dá 9, 3 e 1. Então, ele é 3 a quinta. Só que, olha só, está 1 sobre 243, né? Então, quando a gente faz o expoente negativo, 3 a menos 5, isso fica 1 sobre 3 a quinta, que é 1 sobre 243. Então, para poder resolver, então tem um logaritmo de 1 sobre 243 na base 81. Isso, então, é logaritmo de, como a gente falou lá, 3 a menos 5 na base 81. Se a gente usar a primeira propriedade que a gente aprendeu lá, aquela regrinha do tombo, ele passa multiplicando. Então, você vai ficar com menos 5 vezes logaritmo de 3 na base 81. E aí, 81 aparece aqui, né? Ele é 1, 2, 3, 4. Ele é 3 a quarta. Então, fica menos 5 vezes logaritmo de 3 na base 3 a quarta.
A propriedade que eu passei para vocês diz que esse 4 pode vir dividindo. Então, fica igual a menos 5 dividido por 4 vezes logaritmo de 3 na base 3. Logaritmo de 3 na base 3 é 1. Então, essa continha dá menos 5 quartos. Ok? Como que seria resolver se eu quisesse resolver por esta, né, equação exponencial aqui? Eu vou pôr de verde, tá? Então, a gente fatorou 81, é 3 a quarta. Então, fica 3 a quarta elevado a x. 243, 1 sobre, a gente acabou de ver que é 3 a menos 5. Potência de potência, multiplica os expoentes. Então, fica 3 a menos 5. E aí, o que tem aqui? Nós temos uma igualdade entre potências de mesma base. Então, o que precisa acontecer com os expoentes? Precisam ser iguais. 4x tem que ser menos 5. Então, 4 passa dividindo, x tem que ser menos 5 quartos, tá bom? Resolvendo por equação exponencial, resolvendo por logaritmo, viu? Que chega no mesmo lugar. Mais exemplos, tá bom? Exemplo C. Então, calcular o logaritmo da raiz quarta de 1.000. E agora, né? Como é que eu faço com a raiz quarta de 1.000? Então, esse até é mais simples, porque é o seguinte. Raiz quarta, então, vamos lembrar, quando a gente escreve assim, raiz enésima de A elevado a M, a gente pode escrever isso como uma potência de A elevado a M dividido por N, ok? Lembra aqui, ó, eu vou até escrever, fazer um passo a mais, pra gente, quando não aparece nada na base, porque a base aqui é o 10. Então, eu quero calcular na base 10, certo? E 1.000 tem uma relação legal com 10, por quê? 1.000 é 10 ao cubo, né? 10 vezes 10, 100 vezes 10.000. A gente pode escrever assim, ó, logaritmo na base 10 da raiz quarta de 10 ao cubo. E aí, usando esta propriedade aqui, ó, a gente reescreve como logaritmo de 10 elevado a 3 quartos na base 10. Propriedade que a gente tem usado bastante. Esse 3 quartos passa para frente, multiplicando. Então, a gente fica com 3 quartos vezes logaritmo de 10 na base 10. E aí, vou até tirar esse 10 só para vocês se habituarem, tá bom? Eu já deixei escrito tudo aí para trás e é gravado, dá para rever e lembrar se esquecer de onde saiu esse 10 aqui. O logaritmo de 10, né? Não apareceu nada, a base é 10, então é 1. Então, isto dá 3 quartos. Tá bom? Então, ali foi o exemplo 1 das propriedades de logaritmos. Não é o exemplo 1 da aula de hoje, mas o exemplo 1 da aula de logaritmos, das propriedades de logaritmos. Exemplo 2. Então, exemplo 2. Se, olha só que interessante. Se logaritmo de A na base B é 3, calcule logaritmo de A à quinta na base B. Então, quanto é logaritmo de A quinta na base B? De novo, a ideia é só aplicar as propriedades direto, tá bom? Essa informação que a gente tem, ela diz que logaritmo de A na base B vale 5. Vale 3, perdão. Se a gente quer calcular de A à quinta, a gente conhece uma propriedade que diz que esse 5 pode vir multiplicando. Então, é 5 vezes o logaritmo de A na base B. Ora, então, se o logaritmo de A na base B vale 3, então a gente fica com 5 vezes 3, que é 15. Então, você elevou a quinta potência o seu logaritmo, ele multiplica o resultado por 5. Outro exemplo aqui, então, exemplo 3. Calcule 5 elevado a 4 vezes logaritmo
de 2 na base 5. E agora, o que eu posso fazer, né? Sugestão para poder resolver é o seguinte. Qual é a propriedade que a gente conhece? Nós conhecemos a propriedade que diz, eu vou reforçar, vou escrever ela aqui de novo, tá bom? B elevado a log de A na base B, isto dá o A. Aqui parece com isso, né? Só que tem esse 4 aqui na frente multiplicando, não é verdade? Como que a gente pode se livrar disso? Ora, eu vou escrever a propriedade de novo. Quando você tem logaritmo de A elevado a N na base... Eu escrevi X quando eu escrevi inicialmente, né? Então, A elevado a X na base B, isso é X vezes logaritmo de A na base B. Observe que é uma igualdade, então tanto faz se eu olho à esquerda ou à direita. Se a gente tem escrito assim, ó, 4 vezes logaritmo de 2 na base 5, a gente pode reescrever como sendo logaritmo de 2 a quarta na base 5, né? O 4 desceria multiplicando. Então, para poder resolver esse exercício, eu simplesmente faço o seguinte, ó, 5 vezes logaritmo de 2 à quarta na base 5. E aí agora a gente pode usar esta propriedade diretamente, né? É como se eu pudesse cortar o 5 e vai sobrar a potência lá, 2 à quarta. E 2 à quarta, 16. Bem simplesinho, né? Perguntas até aí? Nada? Estão prestando atenção hoje ou estão prestando no Natal? Ok, tranquilo. Já estão pensando no Natal, então. Mais algumas propriedades de logaritmos. Essas sim são interessantes. Deixa eu só afastar para ver onde eu vou. Então, vamos chamar de propriedades logaritmos 2, tá bom? Dois. Essas são as propriedades interessantes de logaritmos, tá bom? Então, é, vamos pensar aqui, ó. A, B e C são números reais positivos diferentes de zero, ok? Então, A, B e C são números estritamente positivos. O B é diferente de um. A primeira propriedade importante de logaritmo, então pondo até maiúsculo aqui, que a gente vai ver agora, é o seguinte: o logaritmo ele transforma produtos em somas. Então, o logaritmo de A vezes C na base B, você pode escrever como logaritmo de A na base B, mais o logaritmo de C na base B, ok? Então, ele pegou um produto e transforma numa soma. Analogamente, então, assim, essas propriedades são simples de justificar também, tem só optado nesse momento por apresentá-las, tá bom? Mas se alguém tiver alguma dúvida onde ela vem, a gente pode me procurar no atendimento ou depois da aula e eu explico como obter essas igualdades mesmo, tá bom? O logaritmo de um quociente A dividido por C na base B, você pode escrever então, ele transforma o produto em somas e transforma as divisões em subtrações. É A na base B menos logaritmo de C na base B. Por fim, tem uma propriedade que é tão importante, eu vou até destacá-la aqui, que ela recebe o nome de mudança de base. Ela tem até nome, então é conhecido como mudança de base. Você pode trocar a base do seu logaritmo do seguinte: para todo número real k positivo diferente de zero. Então, vamos escrever assim, porque senão fica muito extenso, né? Para todo número real k
maior que 0 e diferente de 1, vale a seguinte coisa. Você pode pegar o logaritmo de A na base B e mudar ele para a base K fazendo a divisão. Opa, eu queria mudar a cor. Você pode escrever como logaritmo de A na base K sobre o logaritmo de B na base K. Okay? A ideia é que agora a gente use esses minutos finais para poder fazer alguns exemplos de como explicar, de como usar essas propriedades, tá bom? Então, vou começar com alguns exemplos. Se não der tempo de terminar todos, depois eu gravo um vídeo e concluindo as soluções desses exercícios, tá bom? Para vocês. Então, primeiro exemplo dessas propriedades grandonas, tá bom? Essas são as propriedades-chave de logaritmos para a gente. Então, exemplo 1. Olha, então, esse aqui é um exemplo até legal. O exercício passa o seguinte, ó. Se logaritmo de 5 na base 6 vale 0,898 e logaritmo de 2 na base 6 vale 0,386, calcule, dois pontos, item A, logaritmo de 10 na base 6. Depois eu escrevo o item B, depois o C e assim sucessivamente. Como que eu posso calcular o logaritmo de 10 na base 6? Ora, então, é o seguinte, 10 é 2 vezes 5, né? Na base 6. Eu poderia escrever 1 mais 9, 8 mais 2, mas aqui a gente sabe a propriedade, o que ela faz com o produto, né? Olha, está até aqui. Por essa propriedade de 1 grandona, eu vou até escrever aqui assim, ó, 1 grandona, tá? Para puxar essa propriedade. Isso vira o logaritmo de 2 na base 6, mais o logaritmo de 5 na base 6. E aí, então, o de 2 na base 6, vamos só afastar um pouquinho para a gente recordar, é 0,386, e o de 5 na base 6 é 0,898. Então, todo o nosso trabalho é somar só esses dois números. É uma coisa simples de fazer, né? Somar 0,386 com 0,898. Então, se a gente soma 0,386 com 0,898, isso dá 1,284, tá bom? Você põe um embaixo do outro e soma as casas decimais correspondentes, tá bom? Então, simplesinho para resolver. O exemplo B, ele pede que você calcule o logaritmo de 2,5 na base 6. Aí, de novo, né, a gente só tem a propriedade, ó, porque a gente sabe quanto é o de 5 e quanto é o de 2, e sabe que 5 dividido por 2 é 2,5, né? Então, a gente pode reescrever como logaritmo na base 6 de 5 dividido por 2. E pela propriedade 2, vamos até puxá-la para cá, pela propriedade 2, a gente pode, então, usá-la para o seguinte. Vou até deixar o 2 para vocês lembrarem. Escrever o logaritmo de 5 na base 2, menos o... 2 não, perdão. Na base 6, menos o logaritmo de 2 na base 6. O de 5 na base 6 vale 0,898. E o de 6, 0,386. Então, a gente só precisa fazer 0,898 menos 0,386. 8 tira 6, 2. 9 tira 8, 1. 5, 0. Então, 0,512. Bem simplesinho. O nosso exemplo, eu acho que vai fechar a aula de hoje, que não vai ter mais tempo. E aí vão ficar faltando outros 4 exemplos que eu ia passar para vocês. E aí, como eu prometi, eu gravo o vídeo e mostro. É o que a gente usa a propriedade de mudança de base. Com essas informações aqui, a gente pode, por exemplo, calcular o logaritmo de 5 na base 2. De que maneira eu posso calcular o de 5 na base 2? Olha, então assim, vou só afastar aqui. O de 5 na base 2,
eu posso mudar para qualquer base que eu quiser. É só fazer o de 5 na base que eu quero sobre o de 6 na base que eu quero. Ou o de 2 na base que eu quero. E a base que a gente quer aqui, que é conveniente para a gente, é a base 6. Por quê? Porque foi o que o exercício passou. Né? Então, a gente pode usar a propriedade 3, que é a propriedade de mudança de base, e reescrever como, eu vou pôr de verde aqui, ó, logaritmo de 5 na base 6 sobre o logaritmo de 2 na base 6. Então, isto é simplesmente dividir 0,898 por 0,386, que é a mesma coisa que dividir 898 por 386. Já vai dar 11 horas, então deixa eu só apresentar o resultado dessa divisão sem fazer ela na mão. Isso dá 2,326 para seguir as 3 casas decimais que o exercício passou. Então, isso é 2,326. Ok? Eu vou parar de partilhar a tela, voltar aí na sala, que agora são 11 horas. E aí, se alguém tiver alguma dúvida ou algo do tipo, eu estou à disposição. Se não, como eu falei, eu vou gravar depois os outros. Eu falei que eram 4, mas mentira, são 5, 6 exemplos que ficaram faltando para praticar essas propriedades de logaritmos, tá bom? Com esses 6 exemplos, que eu espero que vocês assistam até a nossa próxima aula, até o dia 5, a gente pode depois, na próxima aula, no dia 5, começar a parte de funções logaritmos, tá bom? Perguntas? Sugestões? Ok, gente, já que a gente vai parar por aqui, antes de desejar Feliz Natal para vocês, vou só reforçar o seguinte: lembrem-se que está aberto o período para realizar a prova, tá bom? Vocês têm até o dia 4 para poder fechar essa prova. Eu não olhei se alguém ainda já fez, tá? Mas a sugestão, primeiro não deixem para o final, tá? Porque o final pode ser que vocês se confundam e aí esqueçam o que estudou, que agora é realmente o momento de descansar e sei lá, a gente sabe que quando a gente não pratica, a gente acaba mesmo esquecendo o conteúdo. Então não deixem para o final, tá bom? No mais, vou desejar para todo mundo umas boas festas, Feliz Natal, Ano Novo, e a gente se encontra no dia 5, 10 e 15 da manhã, tá bom? Infelizmente, ainda pelo computador, mas é isso, tá bom? Então, vou parar a gravação agora, e se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode ficar à vontade para o final. Feliz Natal para todo mundo e um bom Ano Novo.